Estamos chegando aqui a mais uma live, porque informação é tudo. E nós vamos estar recebendo hoje a Anne e a Cláudia, que vem contar uma história, a história de vida deles, uma história com muito aprendizado e com vitórias. Por que não? Algumas pessoas têm um certo incômodo em falar sobre câncer. Mas se a gente não falar, se a gente não divulgar, se a gente não mostrar a real, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer diagnósticos tardios, vai acontecer óbitos, vão acontecer situações que, sem a informação, não nos leva a lugar nenhum. A Cláudia já chegou e eu já vou chamá-la, daqui a pouco a Ana está entrando, então eu quero, antes de mais nada, falar com vocês que é necessário sim a gente bater nessa tecla e falar, sem cansar, porque não é só em maio que a gente fala sobre o câncer de ovário, não é só em outubro que a gente fala em câncer de mama. Não é só em novembro que a gente fala sobre o câncer de próstata. A gente tem que falar todo dia, porque todos os dias tem diagnósticos. Tudo bem, Maraci? Seja bem-vinda. Kátia também está aí. Eu vou agora aceitar o convite da Cláudia, que já chegou. Muita gente. Deixa eu ver se ela aceita. Seja bem-vinda, Cláudia. Tudo bem com você? Obrigada, tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Então, tá bom. Então, falta só a Anne chegar. Enquanto isso, eu quero avisar a vocês que a Cláudia hoje tem um compromisso, ela vai ficar com a gente uns 40 minutos, mais ou menos, ela vai sair antes da live concluir, e para vocês não se assustarem. Então, já fica registrado aqui. A mulher sumiu, estava tão bom. Pois é. Então, eu quero que antes de mais nada, deixa eu ver se ela está aqui já. Não, ainda não. Antes de mais nada, Cláudia, agradecer pela sua coragem. A gente não se conhece, é a primeira vez que a gente está conversando. A gente fez um convite. Eu estava assistindo a sua live junto com a Anne e com mais duas meninas, me interessei, fiz o convite e aqui estamos juntas, estamos aqui juntos. Porque Sim. A coragem nos move. E quanto que a gente pensa assim, tadinha, isso, falar, não sei o quê. Não! Isso é vida! Isso é vida, a gente precisa falar, a gente precisa viver, a gente precisa se cuidar, a gente precisa informar, a gente precisa ter uma postura positiva, porque sem essa postura positiva, sabe o que acontece? Você adoece e acaba o sopro da vida mais cedo, você deprime, você cria uma ansiedade, você cria uma série de outros sintomas que não vão ajudar. A gente precisa ser guerreiras, porque mulheres guerreiras nós somos. Concorda comigo, Cláudia? Com certeza, com certeza. A Ana entrou. Entrou? Deixa eu ver aqui. Pronto. Anne, já mandei o convite para você, seja bem-vinda. Já deve estar aceitando. Aceitou. Boa noite, queridas. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? A minha internet Então, tá quis apagar bem agora. Eu falei, gente, como assim? Para tudo. Não para tudo, continua. Continua tudo, a gente dá um jeito. Continua tudo, a gente dá um jeito. Pega o Wi-Fi do vizinho. Então, eu queria, antes de começar, que vocês duas se apresentassem. Primeiro a Cláudia. A Cláudia ela vai sair mais cedo da live, ela tem um compromisso, eu já avisei. E depois você se apresenta e
Em seguida, eu gostaria de saber como é que vocês se conheceram. Tá bom? Eu já vou falar Beleza? quando eu me apresentar de qualquer forma. Então, meu nome é Cláudia, né? E eu fui diagnosticada com câncer de ovário há mais ou menos um ano, num exame de ultrassom transvaginal que eu estava fazendo por conta da minha reposição hormonal. Então, claro que para mim foi aquele baque, né? Como é para todo mundo, acho que a gente perde o chão quando tem o diagnóstico. Principalmente, acho, pela questão da mídia, né? Hoje em dia, filmes, tudo que... Quando eles querem matar alguém, eles matam de câncer, né? Então, você já fica achando assim que sentença de morte. Morreu alguém na tristeza, é de câncer, né? Nunca morre de outra coisa. Aí... Então, quando eu vi o diagnóstico, era uma coisa muito nova para mim, câncer de ovário, né? A gente está acostumada com um câncer de mama, assim, uma coisa mais geral na mulher. Mas ovário é mais incomum, né? É um câncer mais incomum, câncer de muito difícil você descobrir. Então, uma das coisas que eu fiz foi procurar, né, começar a procurar alguém que já tivesse passado por isso. E daí entrou aqui a Anne, né? E foi a primeira pessoa que eu encontrei, foi a Anne, né? Com o Instagram dela, que, nossa, me ajudou muito, porque eu comecei a entender o que era o câncer do ovário. Porque se você vai no Google, você já se desespera, né? Você já pensa, nossa, tô morta. Não, já compra o caixão, vamos embora. Já compra o caixão. Comendo. Isso aí eu fui olhando da Anne eu mandei uma mensagem para ela me respondeu, comecei a acompanhar, daí você vai olhando as pessoas que acompanham, comecei a acompanhar outros Instagrams, assim, e foi uma coisa que me deu muito, muito alento, né? Você vê que tem outras pessoas passando isso, que tem muita gente vivendo, né, além do câncer, e acho que foi assim que eu conheci a Anne. Sim, e tem um detalhe. Nessa, a gente descobre que não está sozinha. Exato. A gente não está sozinha. Então, a Maraty está dizendo que vive fazendo exames preventivos. A gente já vai falar sobre isso também, tá? Esses exames preventivos. O que acontece? Eu queria que a Anne agora se apresentasse, então, porque eu já descobri como é que vocês se conheceram. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Anne, eu tenho 48 anos, tenho 3 filhos, sou aqui de São Paulo, sou paciente de câncer de ovário metastático já há mais de 8 anos, já sigo em tratamento, né? Hoje eu faço quimioterapia oral, já passei por diversos protocolos de quimioterapia. Quando eu fui diagnosticada lá em 2015, eu me lembro essa fala da Cláudia, né? Eu me lembro que eu já fui diagnosticada em estágio avançado com as metástases e num pronto atendimento, né? Porque o meu único sintoma foi um inchaço abdominal. E aí eu fui para a internet, a gente vai para a internet, não tem como, né? E aí eu me lembro de ter colocado ali o nome do câncer e o estágio que eu estava, e me mostrava uma taxa de sobrevida de menos de 20% em 5 anos. Eu falei, como assim, né? Eu quero ver meus filhos, acompanhar meus filhos, eu quero estar com meu marido, eu quero ter mais tempo com a minha família. E aí eu me lembro que eu, assim, instintivamente eu digitei sobreviver ao câncer de ovário, porque eu precisava achar outra mulher. Isso que a Cláudia falou também, a gente se conecta muito às pacientes de câncer de ovário por isso, porque a gente vê muito câncer de mama, né, que tem campanhas de conscientização, enfim. Mas câncer de ovário não tem, né? E aí eu até me sentia culpada porque eu me achava tão esclarecida em relação à minha saúde. Eu achava que eu, fazendo meus exames de rotina, fazendo meu Papa Nicolau anualmente, minha mamografia, eu estava protegida, cuidando da minha saúde, mas eu não sabia que o câncer de ovário é um câncer silencioso, que não existe exame de rastreamento eficaz. E foi naquele momento que eu digitei o sobreviver ao câncer de ovário e não encontrei nenhuma mulher para me dizer como é que seria esse caminho. Eu me senti assim,
num quarto escuro, me senti sozinha, falei, todas essas mulheres morrem, então, por isso que não tem nenhuma aqui para me contar, né? E aí eu senti uma necessidade muito grande de falar sobre isso, né? De alertar as mulheres, até porque eu tenho uma filha mulher, né? E 2 meninos, então, e todos já grandes, e eu sentia uma necessidade de falar disso. Por isso que eu criei o meu Instagram exatamente com esse nome, porque eu falei, a gente precisa falar sobre isso, ninguém fala sobre isso, né? O meu histórico familiar nunca foi motivo de conversa na consulta com o ginecologista. E olha, que eu fico imaginando assim, né? Eu me considero bastante privilegiada, porque tive 3 partos normais, sempre tive meu ginecologista da vida, nunca tive questões assim de problemas de acesso, sabe, a bons médicos, e mesmo assim eu não sabia que o câncer de ovário poderia ser um câncer silencioso e que o inchaço abdominal já seria um câncer no estágio 4, né? Então assim, é por isso que em maio a gente, né, eu, a Cláudia, todas as pacientes, a gente se une em prol dessa causa que é dar voz a esse tipo de câncer, né? Porque, infelizmente, a gente não conta com campanha de conscientização, com exame de rastreamento, e muitas vezes as nossas histórias são muito parecidas porque a gente procura 1, 2, 3 médicos, e como os sinais e sintomas são inespecíficos, não é motivo de investigação. E aí a mulher já é diagnosticada em estágio avançado, mais de 75% das pacientes já são diagnosticadas em estágio avançado, o que complica muito, né, os tratamentos, a taxa de sobrevida, né? Eu tenho certeza que, assim como eu, a Cláudia já perdeu um monte de amigas de câncer de ovário, porque é um câncer extremamente agressivo e que muitas vezes não dá chance, né? Não espera. E eu acho que a gente precisa falar por causa disso, né? Com certeza, até porque no triênio de 2020 para 2022, consta mais de 6 mil mulheres brasileiras que foram diagnosticadas com câncer de ovário. Gente, em 3 anos, mais de 6 mil mulheres. Quer dizer, já que você estava falando dos sintomas, só tinha o inchaço na barriga, no estômago, nessa região aqui. Então, a gente não imagina, a gente pode pensar que é qualquer coisa, até que está... Que engordou, sei lá, né? E eu ouvia muito isso, os médicos falavam, imagina, você é super saudável, você está com seus exames em dia, isso são gases, né? E tomava um monte de Luftal, aumenta a atividade física, você engordou um pouquinho, e as minhas calças não fechavam mais. E eu vendo aquela barriga crescendo gradativamente, e eu falando, né, pedindo socorro mesmo, tipo, esse inchaço não é normal para mim, né? E nem assim era motivo de investigação. Eu me lembro que eu já cheguei no pronto atendimento com uma barriga como se eu estivesse grávida, e eu pedi para a médica que me atendeu no pronto-socorro, né, que por favor pedisse algum exame de imagem, porque eu sabia que aquilo não podia ser gases. E ela ficou bem brava comigo, sabe? Ela falou que a conduta médica competia apenas ao médico e não ao paciente. Mas eu acho que, de alguma maneira, esse pedido de socorro, que eu já cheguei lá muito exausta, ela pediu um ultrassom, né? Nesse ultrassom, detectou que eu já estava com uma ascite volumosa, que é líquido na cavidade abdominal, e só na tomografia que já localizaram múltiplos tumores por todo o meu abdômen, peritônio, fígado, e Nossa. Ali eu já fiquei internada para a minha primeira cirurgia redutora. Então, assim, a gente está falando de um câncer que não é muito incidente, né? Não tem nem comparação como o câncer de mama, mas é um câncer, dos cânceres ginecológicos é o mais letal. Né? A gente está falando de um câncer que a cada 10 mulheres, por exemplo, mata de 7 a 8 mulheres. Então isso é muito sério, é muito grave. Né? E a gente precisa falar porque a gente não tem exame de rastreamento, então se a gente não alerta as mulheres para que elas fiquem atentas aos sinais e sintomas do seu corpo e peçam mesmo para o médico, sabe? E conversem sobre câncer de ovário com o seu médico e conheçam o seu histórico familiar. Depois eu fui descobrir que eu tenho uma mutação genética, né? Mas isso nunca foi motivo de conversa também. Eu só fui descobrir depois de diagnosticada, né?
Sim, inclusive a minha próxima pergunta era: vocês têm algum histórico familiar para ter essa deficiência, para ter essa alteração genética? Eu não tenho nenhum Não. histórico familiar, eu não tinha nem. O único fator de risco que eu tinha era a reposição hormonal, o resto eu não tinha nenhum. E foi uma mutação que eu tive no próprio tumor, sabe? Então, o ovário, né, podem não falar, mas eu acredito que possa ter sido da reposição hormonal, que é a única coisa que eu tinha de diferente. Então, até uma coisa que eu sempre gosto de falar, assim, olha, reposição hormonal não é brincadeira. Não é para qualquer uma, é para quando você tem um sintoma muito grave, tem que ter um acompanhamento muito de perto. Porque realmente eu acho que hoje em dia, assim, qualquer coisinha te dá uma reposição hormonal. Eu entrei na menopausa, né? Me sentia mal, tinha calorão, tudo. Reposição hormonal. Como se não tivesse nenhuma consequência. E hoje eu vejo que, na minha opinião, tem uma consequência, né? Porque eu não tinha nenhum outro fator. Então, até eu fui até salva porque eu fazia um controle muito grande da reposição, então a cada 6 meses eu fazia a transvaginal para ver como é que estava o meu endométrio, e daí quando eu fui ver o meu endométrio, eu já tinha o tumor. E você veja, eu fiz uma eco em dezembro, e em dezembro não tinha nada, em junho eu já tinha o tumor em grau 3, né, estágio 3, 6 meses. E ele já estava lá, eu já tinha líquido também, já tinha CIT. E aí que eu fui ver que eu tinha os sintomas. Que eu tava com urgência urinária, que eu tava com a minha barriga inchada, que tava assim, porque eu não tinha também percebido muito no meu corpo isso. Quer dizer, pra falar a verdade, eu nem sabia que existia câncer do ovário. Nem era uma coisa que Porque passava na cabeça. a gente pensa, eu até cometi uma gafe que a Anne me corrigiu, o câncer de ovário que está ligado ao câncer de útero. Não, são duas coisas diferentes. Totalmente diferente. É mais comum câncer de útero, que está em primeiro lugar na parte ginecológica, em segundo lugar, se não me engano, de ovário, e depois vem outros, e que não é tão comum assim. Então, para fazer o tratamento em si, é quimioterapia, é radioterapia local ou não, alguma cirurgia de retirada, porque estão me perguntando aqui, a gente retira o ovário para prevenir, a gente retira esse ovário ou só cuida? E como é que fica as gestações futuras? Não fica, né? Então, né? Mas eu sou assim. Voltando só um pouquinho na questão da mutação genética, eu sou BRCA1 mutada, né, que é uma mutação genética que me coloca num risco maior de vir a desenvolver outros tipos de câncer, assim como o câncer de mama. Por isso que existe uma relação, né, que é de câncer de mama e ovário. Quando a gente pensa em redução de risco, a gente sempre indica, né, as pacientes que procuram a gente, porque aqui a gente está falando sobre a nossa história, a gente não é médica, mas assim, a gente sempre orienta que realmente procure um oncogeneticista para conversar sobre isso, né, para testar os filhos, os familiares, porque eu acredito muito que a informação é poder nesse caso, né, porque eu sei que a minha filha, ela já vai estar um passo à frente do câncer, porque ela conhece os sinais e sintomas, ela já faz um rastreamento muito de pertinho, né? E assim, quando a gente pensa nessa questão de fertilidade, eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, porque tanto eu como a Cláudia, a gente pôde ter, né, os filhos, mas a gente vê cada vez mais mulheres mais jovens sendo diagnosticadas com câncer de ovário. Foi a Carol? A Carol que vocês conversaram naquela outra live, 26 anos, sim, não é isso? Mulheres sim, e cada menos vez de 50 anos, né? Eu tive com 50. E a média é 60, 62 anos, vocês estão com menos de 50, não é isso? Eu não, sim. Eu 51, eu tive com 50. Parece. Eu tive com 40, né? Hoje tenho 48, mas assim, a gente está vendo cada vez mais mulheres mais jovens.
E quando a gente sabe que a gente tem uma mutação genética que aumenta o risco de vir a desenvolver um câncer, eu acho que não é um motivo para a gente ter medo. A gente tem que usar essa informação a nosso favor, né? Uhum. E aí sim poder acompanhar isso de perto, ou até tomar medidas profiláticas, preventivas, como foi o caso da Angelina Jolie, que é muito emblemática para essa mutação em si. Ela é portadora da mutação BRCA1, perdeu a mãe, né, com câncer de ovário, e sabendo que fez o teste, deu positivo, e aí ela tomou a decisão, então, de fazer a esterectomia, a oforectomia, e também a mastec profilática, né? Então, assim, e sobre a fertilidade, eu acho que tem várias questões envolvidas, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, né? Eu acho que conversar com a mulher sobre, de repente, se tem a mutação genética, de repente pensar num congelamento de óvulos, fazer um aconselhamento genético com um oncogeneticista, pode dar a possibilidade dessa mulher, de repente, mais para frente, realizar o sonho da maternidade, ou ajustar sonhos, né? Eu acho que a gente, depois do diagnóstico de câncer, a gente vira expert em ajustar sonhos. Eu tenho várias amigas que estão na fila de adoção, eu tenho várias amigas que acabam exercendo, né, esse milagre da maternidade de outras formas, mas eu acho que o mais importante disso é a gente entender que é um câncer realmente bastante silencioso, e precisa ficar atenta, conversar com o médico, conversar com a família, entender se alguém teve câncer de mama ou de ovário, e não ter medo, né, de procurar o médico. Isso pode fazer muita diferença. Esse final de semana ainda eu conversei também com uma moça, uma amiga minha, e ela tem os pais com uma mutação para câncer de intestino e ela não queria fazer um exame genético, por medo, entendeu? E eu falei assim, veja, mas você sai na frente se você tem o exame genético feito. Né? Isso vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que realmente não querem saber. Mas prevenção é tudo, informação é tudo. E o que vocês estão fazendo nesse mês de maio, eu tenho visto algumas oportunidades, algumas lives que eu não posso ficar presente o tempo todo, eu vejo depois. Hoje eu vi 2, por sinal. Informar. E estão me perguntando aqui, você está com metástase, Anne? Isso, eu já fui diagnosticada com metástase no fígado, no peritônio. Você tinha dito. Sim, depois em 2018 eu tive a primeira recidiva, fiz outra cirurgia citorredutora, ali tiraram parte da bexiga, do fígado novamente, vesícula, a parte da pleura também, porque na verdade o ovário, como ele é um órgão muito pequeno e fica exposto ali na cavidade abdominal, a maioria das mulheres tem no peritônio, que é a carcinomatose peritoneal. O peritônio é a membrana que acomoda os órgãos internos, então acaba que atinge toda essa região. E assim, quando a gente fala em câncer metastático, eu também tenho a plena consciência de que hoje a gente vive uma nova era na oncologia, e eu só estou aqui hoje, quem olha para mim fala que eu não tenho câncer, né, e não tem ideia de tantos protocolos que eu já passei, das cirurgias abertas da altura do peito até a cúpula vaginal, que é aberta, né, enfim. O impacto de ser menopausada cirurgicamente com 40 anos, que é uma coisa completamente abrupta, que é pouco falado também, que muda a sua vida do dia para a noite em todos os aspectos, né? E assim, eu acho que eu só estou aqui hoje graças a esse avanço da oncologia. Eu faço uma quimioterapia oral hoje, que é uma terapia-alvo, que ela age exatamente aonde a minha mutação genética tem o erro, então ela faz com que o meu corpo acabe corrigindo esse erro, esse defeito aí genético que eu tenho.
E isso já há 2 anos e meio com muita qualidade de vida, né? Então, a gente precisa também falar sobre isso, porque as mulheres às vezes não têm ideia de que existem muitos tratamentos para o câncer hoje. E já fiquei careca 2 vezes, já fiz todos aqueles protocolos de quimioterapia citotóxicas, mas eu acho que quando a gente fala em paciente metastático, né, e quando a gente lê lá quimioterapia com finalidade paliativa, não deve ser motivo de desespero, né? Eu acho que enquanto a gente tem tratamento, a gente tem possibilidades de vida, né? E eu acho que cada minuto importa. Por isso que a gente sempre briga para que as mulheres tenham mais acesso a essas medicações mais modernas e que dão mais tempo e qualidade de vida para paciente de câncer de ovário, uma vez que ela já realmente não tem... É muito difícil, sabe? A mulher já é diagnosticada com um estágio avançado, então ela é o mínimo que a gente tem que lutar e ir atrás para que todas as mulheres tenham acesso aos melhores tratamentos e que elas possam viver mais com qualidade de vida, né? Essa é a postura que eu falo sempre. Eu estava conversando com a Cláudia antes de você entrar, que a gente precisa ter uma postura de vida positiva. Afastar a negatividade, afastar do Dr. Google que vocês correram num primeiro momento, mas que aquilo assustou e que poderia ter derrubado vocês naquele instante. Se não derrubou, poderia ter derrubado mesmo. E vocês não terem ido atrás de informações com os profissionais corretos. Porque a postura, a forma da gente lidar com a vida é que faz uma grande diferença. Eu não me apresentei para o pessoal que está assistindo. Eu sou psicóloga também, sou gerontóloga, quer dizer, eu também sobrevivi de um câncer, no meu caso, um câncer de mama, eu estou na remissão com medicamentos, e a minha curiosidade é maior do que tudo. Eu sou uma pessoa leiga que procura ler, procura se informar, e no Instagram eu me deparei com você, Anne. Me deparei com você e falei assim, nossa, já que eu estou... com empenho de falar sobre algo que eu vivi, por que não ampliar isso um pouco mais para as mulheres, de algo que é tão difícil o diagnóstico e tem um nível de mortalidade, finitude, vamos usar a palavra correta, porque é isso que a gente sente na hora do diagnóstico. Eu já estou com um post preparado para soltar, depois dessa live, falando de finitude. A sensação de que acabou, e agora, o que eu faço? Nesse primeiro momento que o chão se abre, e a gente depara com aquele buraco negro e olha para cima e fala assim, cara, mas eu tenho um filho, eu tenho 3 filhos, eu tenho um marido, eu tenho um trabalho, eu tenho 40 anos, eu tenho 51, que não aparece, tá, Cláudia? Eu tenho 26 anos, quer dizer, eu tenho ainda muita coisa a oferecer, eu tenho que sobreviver. Como diz o seu site aqui no Instagram, sobreviver em letra maiúscula. É essa garra que a gente tem que mostrar para as pessoas, essa vontade de viver, essa vontade de vencer. Não importa, não importa o que está acontecendo, a gente vai. Por favor. Durante o meu tratamento, né, eu já comentei na outra live, a gente fez um grupo de apoio. Sim, no WhatsApp. Isso, no WhatsApp, eu e uma outra menina, a Elis, que era câncer de mama. E eu nunca vou me esquecer quando um dia que eu estava bem chateada, esse grupo já está com mais de 30 mulheres. Eu estava bem chateada, eu coloquei no grupo, gente, hoje eu estou muito chateada, porque câncer de ovário, eu vi que a sobrevivência, se você não tomar o olaparib, não sei o que tal, é 30% só. Aí a menina falou bem assim para mim, então, Cláudia, concentra no 30%. Pensa que você está dentro do 30%. Então, aquilo foi muito legal para mim, sabe? Eu adorei também. Ela falou assim, por que você vai se ligar no 70% e não no 30%? Nem que tivesse 5%, são 5%. É a chance, é a vitória. É essa mensagem que eu quero passar para quem estiver assistindo, quem vai assistir depois dessa live. Eu peço que compartilhem, tá?
e também acompanha as nossas meninas guerreiras aí, que elas devem ter passado, ó. Ontem eu estava conversando com uma amiga e estava falando assim, gente, eu nem me lembro direito do que eu passei. Porque eu passei. Eu senti dor, senti, mas eu não sei hoje estipular o grau de dor que eu sentia. Eu sei que hoje eu estou aqui com um objetivo, e esse objetivo é o que me faz mover. É o que faz vocês moverem. Então, quando eu conheci a Anne, depois você, Cláudia, naquela live, tem 2 dias ou 3 dias, se eu não me engano, eu falei assim, eu quero trazê-las para mostrar essa garra. Eu não quero uma live para... Gente, olha só, tá difícil, eu não consigo levantar, quando eu como eu vomito. Não importa. O que importa nesse momento apesar de eu acordar às vezes de mau humor, eu tenho um grupo de apoio, eu tenho um familiar, eu tenho um ente querido, eu tenho esse grupo do WhatsApp, que por sinal, se você quiser depois compartilhar, para quem está na mesma situação entrar, eu já estou sendo abusiva, né? Não, mas é o objetivo também. Então, depois da live com a Anne, muitas meninas me procuraram no meu Instagram. Podem entrar no meu Instagram e pedir se quiser ser adicionada, né? Eu adiciono, entraram várias meninas novas, porque faz muita diferença. Então, até eu li um livro sobre o câncer e ali tinha, sabe, até essa questão de grupo de apoio, falando assim, pessoas que fazem grupos de trabalho em grupo psicológico, fazem durante o período do tratamento, o quanto é mais positivo o tratamento, que tem bastante diferença entre quem faz... Eu acho que essa troca, né, de quem passou e sabe o que você está passando é algo muito, muito importante, né? Mas uma coisa que eu também quero colocar é que, assim, quem vê a gente hoje aqui, num bom momento, com cara de... não com cara de câncer, com cara saudável. Com cara saudável, né? Flávia entrou. Quem vê cara não vê câncer, né? Eu acho que a gente precisa entender que a nossa jornada é feita de muitos altos e baixos, né? Então, o que eu acho mais importante é assim, você não precisa passar por isso sozinha. Eu talvez só esteja tão bem quanto eu tento me colocar todos os dias, porque eu peço ajuda, né? Eu faço terapia, eu participo de grupos de apoio, a Claudinha me acolheu no grupo dela, tenho outros grupos também que a gente se acolhe, mas assim, não precisa passar por isso sozinha, a gente não dá conta de tudo sozinha, porque é muito pesado, né? É muito difícil. Então você se juntando com outras pessoas legais e que tenham o mesmo intuito que você, ajuda demais. E não tenha medo de pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. Às vezes você fazer uma terapia é muito importante, né? Às vezes você buscar se conectar, olhar para dentro e aproveitar essa oportunidade realmente, né? Que a vida tá te dando ali como um para tudo, né? Um diagnóstico para tudo na sua vida, você tem que rever tudo. E aí você tem que fazer esse exercício. O que faz sentido para mim? O que eu estou fazendo aqui, né? O que eu vou fazer da minha vida com esse tempo que eu tenho? Então, assim, eu percebo que o olhar muda, fica diferente, né? Talvez por isso que hoje eu me dedico, assim, muito ao meu voluntariado. E eu acho que quanto mais eu me conecto com pacientes, quanto mais eu me conecto com mulheres, mais eu me fortaleço, sabe? Porque é como se eu voltasse lá em 2015 e eu acolhesse aquela Anne que não teve quem pudesse acolhê-la, sabe? Assim, então é muito, muito forte isso, a gente viver com significado, com propósito. Eu acho que tem muita gente que não tem um diagnóstico de câncer e vive no piloto automático, não entendeu o que veio fazer aqui e não tem propósito de vida. Eu acho que a maioria das pacientes que eu conheço tem muita vitalidade, muita vontade de viver e está sempre em busca, né? Cada uma com o seu problema ali, o seu diagnóstico, a sua dificuldade de tratamento, porque
Admitir também que o caminho não é fácil é importante. Eu acho que a gente é feito de todos os sentimentos e entender que de repente a gente precisa, sim, né, acolher tudo isso, mas não viver em função do medo, não deixar o medo paralisar. E pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Tem até, eu sou voluntária no Oncoguia, toda quinta-feira a gente tem rodas de conversa com psiconcologistas, são gratuitas, são online, basta se inscrever, você pode participar. Então, assim, não se isole, né? Não se isole. Eu acho que, num primeiro momento, é normal que você queira dar um tempo em tudo e, de repente, muitas mulheres até demoram mais a falar sobre isso, a conseguir falar sobre isso. Cada uma tem o seu tempo e tudo bem que seja assim, né? Mas aceite ajuda, né? Aceite, nem que seja só para você entrar ali e ouvir, né? Ou entrar no grupo da Claudinha e ouvir as meninas, as histórias, o apoio mútuo. Eu acho que isso é uma coisa que fortalece demais. A gente tem essa sensação de pertencimento, sabe? Que a gente não está sozinha, né? E às vezes... Inclusive, assim, eu acho a Flávia... Desculpa, senão eu vou perder aqui no chat. A Flávia Neves, que estava numa live com você, está colocando aqui, que nunca tomou Olaparib, e estou vivendo com câncer. Como é que é o nome? Olaparib. Tá ótimo. BBB. E estou vivendo com câncer de ovário desde 2016, olha. Então, faço parte dos 30%, porque sempre tive muita vontade de viver. Sim. Parabéns, Flávia. Já te conhecia da live, agora estou gostando de ver você aqui dando um apoio com a gente. Eu vou abusar, tá? Daqui a pouquinho a Cláudia vai ter que sair. Então, quem está seguindo a Cláudia, segue, por gentileza, a Anne, e vice-versa. E quem quiser dar o presente da graça aqui para a pessoa que vos fala. E só para complementar, eu tive a honra de cuidar da minha mãe com Alzheimer durante 9 anos. Então, o meu Instagram, ele passou a falar de cuidar de quem cuida. Passou a falar de pessoas que cuidam de alguém. E, de repente, eu que cuidei tanto durante 9 anos da minha mãezinha, que infelizmente nos deixou antes da pandemia, me vi sendo cuidada. E eu garanto para vocês, gente, essa troca de papéis me incomodou no início. Eu me senti assim, cara, eu não consigo nem levantar de uma cama pós-cirúrgica, eu não consigo me alimentar, chegar num fogão, porque o tratamento é bastante. Estão perguntando qual é o site. Você repete o site aí para Maraci, Anne? O Oncoguia, né? O da roda de conversa? Isso. O Oncoguia. Eu deixo sempre o link lá no meu Instagram. O meu Instagram é o Sobrevivi ao Câncer de Ovário. E também, se tiverem dúvida, podem me mandar por direct, que a gente tem inclusive o grupo da roda de conversa, se também quiserem participar. Está de portas abertas tanto para familiares quanto para cuidadores. Isso que você está trazendo é muito importante, porque a gente precisa muito cuidar de quem cuida e o câncer impacta não só o paciente, mas como toda a família. A família fica doente. Então, a família fica doente. E a roda é legal por isso. Oi? No meu grupo, eu já tive 2 mulheres que não eram as pacientes de câncer. Era uma, a filha estava com câncer de ovário e outra, a mãe estava com câncer de mama. E elas faziam parte do grupo para conseguir compreender, para conseguir ajudar. Elas mesmas estavam assim um pouco, elas pareciam mais transtornadas do que o paciente. Então o grupo também serve para isso, justamente para cuidar de quem cuida, né? Porque eu acredito que para algumas pessoas seja mais difícil. Tá ótimo. Gente, eu fiz um roteiro, tá? Eu fiz um roteiro, meu filho acabou de trazer.
que eu esqueci de pegar, tá aqui. Olha só, tem 5 folhas. Meu Deus do céu! Então corra! Não. Eu vou estar te liberando já, Cláudia. Agora, Claudinha. Ela pergunta, te responde em 2 palavras. Hein? Mas eu vou fazer só uma pergunta do meu roteiro. Fazer um bate-volta, assim. Pergunta. Só uma pergunta. Qual foi o momento mais difícil para vocês durante o tratamento, ou pós-cirúrgico, ou qualquer coisa? O meu roteiro eu acabei de deixar de lado. Vou resumir 5 folhas em uma pergunta. Qual foi o momento mais difícil para vocês? Para mim, foi o momento do diagnóstico. Foi, assim, arrasador. E outro momento muito difícil foi quando eu perdi meu cabelo. As pessoas acham que... As pessoas acham que não, e que perder o cabelo cresce, é o de menos. O cabelo cresce. Aí eu falei assim, cresce, rapa o seu, então. Pra você ver como é que é bom. Aqui, ó, o meu. Ó, tá bonitinho. Seu, né? Pra ver. Então, isso aí pra mim foi difícil também. Claro, que eu vou falar assim, as quimioterapias são difíceis, mas... pra mim, assim, eu tentei ver como, assim, gotas de cura. Era uma coisa que vinha do meu grupo, isso. A gente se ajudava muito nos períodos de químio. Então, eu acredito que foi um pouco mais fácil. Tanto que no meu Instagram, se você olhar no tratamento, vai ter, assim, algumas filmagens que eu fiz no dia da químio, que eu fiz no pós-químio, para mostrar, assim, que é difícil, mas dá para aguentar. Sabe? Você aguenta, assim, entendeu? Tem 2, 3 dias que parece que você apanhou? Tem. Mas depois você vai se recuperando, né? Então, assim, pra mim, essa questão física, assim, eu sou muito vaidosa. Então, perder o cabelo, depois a sobrancelha e o cílio. Você ficou sem sobrancelha? Nossa! Fiquei sem nada. Eu fiquei com ela ralinha. Eu fiquei sem zero pelo, eu não tinha nada. E assim, daí eu tava com o rosto inchado, branca, assim. Eu me olhava e falava assim, gente, eu não me reconheço. Aí eu acho que aquela imagem que reflete no espelho é a finitude. É assim como se você estivesse sempre olhando, todo dia você olha, eu sou finita. Mas, Cláudia, o momento de raspar o cabelo, raspar a cabeça, no meu ponto de vista, eu acredito que também de vocês, é o momento que a ficha cai. Por isso que é tão emblemático, porque mexe com o nosso lado feminino, de estar ali, bonitinha, não sei o quê, mas na hora que a gente começa... Eu, por exemplo, eu sentia mais... Quando eu fazia isso e ficava com aquela penugem, vamos falar, aquele pelo todo. Mas eu não do fiz que raspar, isso. porque eu raspei rindo. Vai, raspa, arranca, porque eu tô cansada de cabelo no banheiro, no travesseiro, na comida, na roupa. Parece que eu sou um gato, uma gata perdendo pelo. Então, o momento de raspar, para mim, foi o momento que caiu a ficha. Realmente, na verdade, eu raspei bem antes, sabe? Eu não deixei cair nem o tufo do meu cabelo, porque eu falei assim, eu não vou suportar tirar tufo do meu cabelo. Então eu fiz a primeira quimioterapia e 10 dias depois eu já raspei. Porque me falaram assim, vai começar a cair com 12. Eu falei, então no 10 eu fui lá e raspei meu cabelo. Então, eu fiz a primeira químio, mas antes dos 10 dias já era tufos. O meu eu já fui lá e raspei. Eu fiz as duas coisas. Eu fiz as duas coisas. A primeira vez eu tava naquela, né? Será que cai tudo? Será que não tá? As primeiras químios. E aí é aquilo, né? Começa a cair. Eu cortei um Chanel. Eu sempre gostei de cabelo comprido. Cortei um Chanel, tentava manter e tal. E aí um dia eu comecei a me irritar muito porque era como se eu fosse me desfazendo ali, né? Ficava no travesseiro, ficava no sofá, ficava na mão. E até o dia que eu fui tomar banho, lavar o cabelo, eu falei pra minha filha, acho que vai ficar tudo no ralo hoje, né? Então ela falou, mãe, então vamos raspar. E aí ela raspou a minha cabeça pela primeira vez, fez um moicano, a gente fez fotos lindas. E assim, foi libertador, aquela sensação chorando, na cabeça.
foi uma sensação de liberdade ali para mim. E eu descobri o mundo das perucas e eu sou apaixonada por peruca. E hoje eu tenho um projeto, um mini banco de perucas, né? Que eu faço doação para pacientes do SUS. Lá no meu Instagram tem o link na bio. Legal! Se você é uma paciente do SUS, peruca. precisa de peruca, eu também não consegui você usar. me manda uma mensagem e eu te envio a peruca. E assim, eu me apaixonei pelas perucas e amo as perucas. Da segunda vez, Não, em eu 2018, me apaixonei pelas boinas, chapéus. o Vocês importante é ser criaram, feliz. vocês E criaram um 2018, estilo novo de se arrumar depois disso? Ou foi só Total. eu? Eu né? eu me arrumo muito mais hoje, assim. também. E aí, em 2018, eu não esperei o cabelo cair, eu fui num cabeleireiro e já cortei meu cabelo para doar, meu cabelo já estava grandinho, aí cortei todo o cabelo para doar. E assim, aí eu acho que da segunda vez eu já entendi aquilo como sendo parte. Quando a gente vive com câncer metastático, a gente já entende que é um conviver. Você vai ter que achar uma maneira de conviver pacificamente com a situação. Não adianta você ficar lutando o tempo todo contra uma situação que não tem como mudar, né? Eu acho que eu achei mecanismos de conviver com essas adversidades e eu acho que acabou me dando muita felicidade. Eu acabei usando peruca curta, Chanel, pintei o cabelo de rosa. A gente cria, Aí quando meu cabelo a gente cria, hoje uso meu mega hair. Hoje uso meu mega hair, meus cabelos tudo colado. E é isso, eu acho que o importante é ser feliz, cada uma do seu jeito, gente. Não tem receita de bolo. O que faz sentido para mim pode não fazer o menor sentido para você. Eu acho que o mais legal disso tudo é a gente ser autêntica e descobrir o que faz sentido pra gente, o que faz a gente feliz, né? Eu acho que essa é a grande sacada, né? E aí, você fazendo isso, você começa a sentir de verdade, né? Eu acho que uma coisa que eu aprendi também com o câncer, que eu acho que todas podem, de repente, ter sentido isso, é que eu comecei a parar de querer agradar, sabe? Eu era muito mais preocupada em agradar os outros, o que vão pensar, o que não vão pensar. Gente, hoje, um abraço. Não gostou? Sinto muito. Porque não tenho tempo, gente, eu não tenho tempo. E da mesma maneira, eu sou uma pessoa que eu não consigo mais guardar ressentimento de nada, nem de ninguém. A pessoa pode até querer entregar para mim uma coisa muito ruim, assim, mas eu não acolho, não recebo, não acolho. E assim, a gente, quando passa pelo câncer, a gente não tem tempo mais. E a gente só quer focar em felicidade, em coisa que faz bem pra gente, pessoas que fazem bem pra gente. E é isso, sabe? É isso que importa. Acho que, na verdade, tendo ou não tendo câncer, a gente deveria viver a vida assim, né? É que quando a gente não tem o câncer, a gente acha que a gente vai ter a vida toda, que a gente vai ter muito tempo. E não é assim. Eu acho que a gente tem que aprender a viver um dia de cada vez. Eu li um comentário, Ana, aqui até eu estou buscando aqui, diga. Eu li um comentário que estava escrito assim, acho que era saber e viver é muito diferente, né? Então, por exemplo, como a gente fala, eu tenho falado para minha filha isso, eu falo assim, filha, isso aí é tão pouco importante que você está preocupada, né? Perto da vida, tal. Mas ela não passou pelo que eu passei, né? Só eu passei. Não. Então é muito difícil de você conseguir mostrar para os outros, porque você fica diferente. Até eu falei na outra live, assim, eu não me transformei num anjo de luz, porque não é assim que, agora, nossa, eu tô zen e tal. Não, eu me irrito, eu fico braba, tudo mesmo assim. Só que eu tô preocupada agora em ser feliz. Né? A segunda pergunta do meu roteiro. É se eu me transformei no anjo de luz. Mas tanto que a gente não transforma no anjo de luz, né, Cláudia? Que às vezes a gente aprende a falar não. Eu tinha muita dificuldade de falar não. Agora, amor, não. Assim, e com muito mais verdade, né? E eu acho que é se conectar com o que a gente sente de verdade, quer de verdade. Eu acho que não dá para perder tempo fazendo de ponta ou querendo agradar. Não dá tempo, gente. Não tem tempo para isso, não.
A medicação que vocês estão tomando está alterando o humor de vocês? Está mexendo com alguma coisa em termos de TPM, irritabilidade, alguma coisa? Ou está de boa essa área? Na verdade, o que mexeu muito comigo foi você entrar totalmente na menopausa, né? Porque eu fiz uma esterectomia total, então eu não posso mais fazer reposição, então eu não produzo hormônio, né? E isso mexeu bastante, porque eu tenho bastante calorão, tenho bastante insônia, tudo isso. Mas tudo isso, a insônia, por exemplo, eu tomo um remédio para dormir. A questão do humor, assim, também eu tomo eu tenho acompanhamento psiquiátrico, né? Porque eu acho que é bem importante isso. Mas, assim, o remédio em si, eu não senti. Eu senti um pouco de enjoo. Eu sinto um pouco de enjoo, assim, do remédio. E um pouco, assim, uma indigestãozinha, assim. Mas mais nenhum, não sei pra Anne, mas pra mim só isso. E você, Anne? Não, eu tô fazendo o Olaparib já há 2 anos e meio. No comecinho eu tive um pouco de náusea, mas foi muito rápido. Umas 2, 3 semanas eu já estava totalmente adaptada à medicação. É o que a Cláudia falou, a gente tem toda a questão de ser uma mulher menopausada drasticamente, porque quando a gente pensa numa mulher menopausada, ela passa pelo climatério, tem toda uma graduação, uma nuance ali, que o corpo te prepara para viver aquilo. A gente não, a gente entra numa cirurgia com todos os hormônios ok e sai da cirurgia sem nada funcionando adequadamente, menopausada e com todos os sintomas, né? Então, assim, a gente vai aprendendo a buscar estratégias, né? Sejam medicamentosas, sejam de estilo de vida, que nos dão mais qualidade, né? Então, por exemplo, a atividade física melhora os meus fogachos, melhora o calorão, melhora a questão do humor, né? Mas, assim, tem todas as outras questões, ressecamento vaginal, alteração de libido, coisas que a gente ainda acha, e muitos médicos, né, acham que não, isso, o importante é que você está em tratamento, isso tá ok. Não, gente, não. A gente está aqui para falar que a gente quer viver com qualidade de vida. A gente não tem que normalizar nenhuma dor, a gente não tem que normalizar nada que tire a nossa qualidade de vida. Então, por isso que é importante a gente estar aqui botando a cara e falando, porque de repente tem mulheres em casa que até de outros tipos de câncer estão vivenciando essas limitações e esses problemas. Procurem ajuda médica. Não aceitem, tipo, é assim mesmo. Então, tem que buscar, tem que ir atrás, né? Eu percebo que quando eu faço a minha atividade física certinha, eu melhoro muito de vários sintomas. Mas assim, a vida não é uma coisa linear, né? Então eu tenho muitos altos e baixos, assim, de estar muito melhor e às vezes menos, mas enfim, eu acho que é sempre essa busca do equilíbrio e essa teimosia que a gente tem de querer viver e estar bem, né, com qualidade de vida. Acho que isso tem que ser desse jeito, né? Senão a gente nem estaria aqui hoje. Eu acho que é essa teimosia que faz com que a gente siga buscando estratégias para ter qualidade de vida e viver da melhor maneira possível, né? Outra coisa, eu vi também uma pessoa que colocou ali, tem médicos que derrubam a gente. Eu falo, médico, você tem que achar um que não seja só um bom médico, mas que você tenha empatia. Primeira, segunda opinião, terceira opinião, empatia. Eu fiz 3 opiniões. A primeira médica eu não fiquei, porque ela não era uma pessoa empática. Tipo, eu falava assim, meu Deus, se eu tiver que tratar com essa mulher, se eu estiver morrendo, eu não quero essa mulher do meu lado, entendeu? Então, assim, você achar um equilíbrio do médico. Então, não tenha medo de mudar de médico. Não ache que aquele médico que você foi primeiro não ser supremo e que você tem que ficar ali. Se ele, né, você tem que achar alguém que encaixe com você, porque senão é muito mais difícil de passar o tratamento. Eu queria aproveitar... desculpa. Não, eu só ia completar o que a Cláudia falou, porque talvez para a gente que já tenha uma caminhada aí de algum tempo seja mais simples, mas a gente sabe que ainda hoje a hierarquia médica é muito forte, né? Principalmente em relação às mulheres. A mulher começa a falar de alguma queixa, o médico, praticamente, muitos médicos
acabam nem ouvindo ali o que essa mulher tem para colocar. E é isso que a Claudinha falou, busquem outras opiniões até achar um médico que discute de verdade, que você fique à vontade para perguntar sobre tudo e que legitime a tua fala e que entenda as suas necessidades, né? Eu acho que essa é a medicina verdadeira, com essência, esse olho no olho, e a gente tem que ir atrás. Não é fácil, né? Mas a gente tem que ir atrás, tem que... Nada é fácil, né, gente? Tá vendo? A gente tá falando de várias coisas difíceis aqui que a gente tem que fazer dar certo, porque nada é fácil, nada é fácil. Eu estou fazendo pilates, estou fazendo drenagem linfática no local que eu operei, estou fazendo... em falar em fazendo, primeiramente, muito obrigada à doutora Caroline, presente aqui na nossa live. Eu tenho uma live marcada com ela dia 6 de junho, também às 18 horas, que a gente vai tocar em alguns pontos de direitos que nós temos. Eu vou fazer uma enquete para ver para onde que a gente vai ser direcionada, dia 6 de junho, e amanhã, com uma nutricionista oncológica, Alice Pinho. Ela diretamente de Arizona, Estados Unidos, vai estar conversando comigo para falar sobre alimentação, porque a nossa alimentação também muda. E é um convite para que vocês estejam comigo aqui no canal para receber essas duas pessoas fantásticas, fora outros depoimentos. Então, se você quer saber, me segue para receber o convite, o comunicado, quando eu entrar em live com vocês. E vocês têm 5 segundos para começarem a me seguir. Vou contar, em 5, 4... Fala, Cláudia. Amanhã, depois de amanhã vai ser com uma advogada, é isso? Não, dia 6 de dia junho, 6 com uma advogada. Carolina. Porque amanhã com a nutricionista. Tá, eu vi alguns comentários assim, e tem gente que não tem como procurar outro médico. Então, eu não sei como que é no SUS, né? Se você vai para um hospital e você não se dá com aquele médico, se você pode procurar um outro hospital de câncer, como que funciona? Acho que esse era um tópico que seria bem interessante advogado abordar. Porque no meu grupo tem muita menina que também fica com aquele médico, porque daí não tem como achar outro médico dentro, mesmo no plano de saúde. Quando às vezes é uma clínica no plano de saúde, você vai encaminhada para um médico e elas não têm coragem de sair daquele médico, porque não dá para mudar de hospital, não sei. Então, acho que isso seria interessante a advogada colocar, né? Para isso e também a questão do medicamento, né, Anny, do Olaparib. Porque o meu plano cobre o Olaparib. Que remedinho caro esse! Eu achando que o meu era caro, que eu recebo pelo plano. Tudo bem. Mas esse... Posso falar o valor que eu vi? Pode, claro. Pode eu recebo pelo plano também. O que eu ia dizer é assim, né? A gente, às vezes, não faz ideia dos nossos direitos enquanto paciente, né? Então, eu acho que o que a Cláudia falou é muito importante, né? A gente está falando de novo, né? Que tem que ir atrás, porque assim, a gente já tem que lidar com toda a questão do diagnóstico, que não é fácil, com todas as outras questões da nossa vida, mas é muito importante que a gente seja protagonista da nossa vida nesse sentido, porque é sobre a nossa vida que a gente está falando, né? Então, assim, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Câncer, a gente tem várias jurisprudências de questão de saúde, de acesso, que a gente precisa ir atrás, né? Então, assim, por isso que é tão importante que você busque mais que uma opinião, que você busque o melhor tratamento para você e não aceite não aceite sentença, não aceite se algum médico te falar que você não precisa ou não tem como fazer isso. Se não adianta, né? Vai perder tempo, vai causar sofrimento, vai ganhar precisa estar disposto a ir atrás. Eu sei que não é fácil, né? Como a Cláudia colocou, às vezes o plano impõe ali aquele médico, aquela rede credenciada, mas assim, precisa ser teimosa, precisa, mesmo no SUS, dentro de alguns hospitais, você pode ir na ouvidoria, entrar em contato com assistente social, tentar mudar de profissional. Eu conheço pacientes que conseguiram, né? E hoje a gente já consegue ter acesso a essas medicações de alto custo
mesmo se for pelo SUS, desde que você tenha indicação médica para isso, seja realmente o seu caso e você já tenha esgotado as outras opções de tratamento disponíveis, né? Então, não desista de você. Às vezes as pessoas falam, não, mas eu não tenho condições, ou eu faço pelo SUS. Eu acho que a gente vai atrás de uma defensoria pública, o Oncoguia também tem um serviço de advocacy muito legal, né? Então, tem o 0800 773 1666, que é o Ligue Câncer. Então, busque as ONGs, busque se juntar com outras pessoas que estão em prol. Vamos conversar sobre isso, dia 6. Ela confirmou aqui, dia 6 estaremos juntas. Quero ver vocês que estão presentes na live, quero ver vocês fazendo perguntas, tirando suas dúvidas. Vai ser uma live de 1 hora só. Então, eu vou fazer uma enquete alguns dias antes para deixarem as perguntas prontas. Vou preparar um roteiro novamente. Joana, eu quero me despedir de vocês rapidinho, porque eu tenho um compromisso. E deixar o meu Instagram para se alguém tiver qualquer dúvida ou quiser conversar alguma coisa, estou aberta ali no direct, pode me mandar mensagem. Um beijo para a Anne, um beijo para você, Joana, e muito obrigada, tá bom? A gente já praticamente já terminou. Tem uma pergunta aqui. Cláudia, fica à vontade, a gente já sabia que você ia sair. Você até ficou mais tempo, porque eu acho que você estava gostando, né? Claro. E eu também vou ter que também sair daqui um pouquinho, né? Acho que só responder uma pergunta só. Tá bom. Tem remédio para mutação genética? A Selma Francisca Fonseca está perguntando. Então, é exatamente esse que eu tomo, que é uma terapia-alvo, que ela age exatamente nessa mutação. Então, ajuda com que o meu corpo não desenvolva e não progrida, né, as células cancerígenas. Por isso que é uma medicação de alto custo, porque é uma medicação mais moderna, indicada para essas pacientes nessas condições. Então, mas eu acho que o mais importante que eu gostaria muito, né, que as mulheres ficassem atentas, nesses sinais e sintomas inespecíficos, não tenham vergonha de conversar com o médico, de perguntar, de ir atrás, porque isso pode fazer muita diferença, né, na vida de vocês. E tendo qualquer dúvida também, me chamem lá pelo Instagram, se vocês conhecerem alguém que também estejam precisando desse apoio, porque juntas a gente consegue ir mais longe, ninguém precisa passar pelo câncer sozinha, né? Então me sigam lá no Sobreviver ao Câncer de Ovário. Quero te agradecer muito, Joana, pelo espaço, pela porta que você abriu para a gente, né, pela nossa causa aí do câncer de ovário, é muito importante. Acho que todo espaço que a gente puder falar sobre esse câncer, a gente tem certeza que a gente chegou em mais mulheres, e essa é a ideia, né? Então, quero te agradecer imensamente aí o convite, e vamos marcar outras, e vamos continuar falando sobre saúde da mulher, qualidade de vida, cuidar e ser cuidado, que eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? Então, conte comigo sempre. E super obrigada a todo mundo que acompanhou. Muito obrigada. Foi muito legal. Tá bom? Gente, a gente vai encerrar. Fica em pé o convite amanhã às 18 horas com a nutricionista oncológica. Ela é referência, tá? Aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Ela atende online. Então, eu conversei com várias pessoas e todas falaram, não vou perder a Alice Pinho. E nós temos aí a doutora Caroline, dia 6, e vem mais novidades aí para você, só que, ó, boca de siri. Gente, brigadão, tá? Amei. Com Deus. Se cuidem. E a gente se fala. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.